começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre presunção de inocência. O artigo 5º determina que ninguém pode ser considerado culpado até que o processo seja julgado e tenha definida a sentença penal condenatória. E para falar sobre a presunção de inocência, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o juiz José Barroso Filho. Ele é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, AMAJUM, e diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Já bem-vindo, juiz. A presunção de inocência é uma das garantias fundamentais mais importantes? Sem dúvida. Isso deflui da necessidade do sistema garantir ao cidadão um julgamento justo, né? E até que tenha um julgamento, e nós estabelecemos constitucionalmente algumas garantias, né, tais quais o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa, né? É importante que o sistema garanta ao cidadão, né, até que se comprove, com o trânsito em julgado, que é culpado, né, a liberdade, salvo casos em que ele, durante o processo, né, represente algum risco à comunidade de voltar a delinquir, de apagar provas. Fora isso, ele só pode ser preso com o trânsito em julgado. Então, isso é uma garantia fundamental para o cidadão. E também está aqui conosco o defensor público federal Paulo Henriques de Menezes Bastos. Ele é pós-graduado em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e atua na área criminal desde 2006. Já bem-vindo, defensor. A Constituição fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado. Mas quando é que isso acontece? Quando é que a pessoa sai do estado de inocência? É verdade. É bom a gente fazer esse esclarecimento. Essa palavra trânsito em julgado, que para nós operadores do direito parece tão simples a compreensão, às vezes para a população é um pouco complicada. Mas o trânsito em julgado nada mais é do que a situação jurídica após o esgotamento de todos os recursos possíveis naquele processo. Então, nós vemos o seguinte: a pessoa é levada ao julgamento, é feita uma sentença em primeiro grau, é possibilitado o recurso daquela sentença, então o recurso vai ser julgado pelo tribunal competente e, após o encerramento de todos os recursos possíveis, temos então o trânsito em julgado, ou seja, aquela sentença não pode mais ser mudada. E um caso que virou símbolo de condenação antecipada e equivocada, antes mesmo do julgamento, foi o da Escola Base em São Paulo, no início dos anos 90. A partir da denúncia de uma mãe, os donos da escola infantil, um funcionário e pais de outro aluno foram acusados de abusar sexualmente de crianças. O caso ganhou as manchetes. A escola chegou a ser apedrejada e fechou as portas. A vida dos envolvidos virou pelo avesso. Notícias apontavam que crianças eram abusadas sexualmente no horário das aulas e diziam que elas eram levadas na Kombi da escola até a casa de um coleguinha. No final, as investigações comprovaram a inocência dos acusados, mas nada apaga os danos de uma condenação injusta. É um dano irreparável, pois afeta a condição social, a imagem e a toda caminhada de vida, né? Todo projeto de vida de uma pessoa. A pessoa, mesmo que ela não tenha responsabilidade, tem desdobramentos sociais indescritíveis. O sociólogo alerta ainda para os riscos de avaliações feitas de forma precipitada. Para ele, mais do que punir os responsáveis, é preciso educar a população para evitar que casos como o da escola base se repitam. O que deve ser feito é uma leitura cultural para que atos como esse não sejam praticados, porque realmente o dano é irreparável, a escola fechada, e depois a justiça confirma, constata que eram inocentes. E agora a pergunta é: quem vamos responsabilizar? A sociedade? Quem é a sociedade? Então, o social precisa passar, deve passar por um processo de aprendizagem, né? Não é uma questão de penalidade, mas é de educação social, para que atos como esses não sejam mais pensados e também praticados. Juiz, no Brasil, é respeitada a máxima de que ninguém é culpado até que se prove o contrário, ou existe muito pré-julgamento? Se formos analisar só em termos teóricos, em termos de análise puramente constitucional no Poder Judiciário, isso é um mandamento que tem que ser analisado.
Mas num choque de realidades, formos ver como é que a vida se desenvolve, muitas vezes pela classe social, por onde mora, pelo nível de renda, a pessoa é discriminada. Então já começa com aquela bruma de suspeição, e aí já é desrespeitado em seus direitos. Ser presa, né, é um dos aspectos dessa discriminação social, né? O que se espera do sistema, o que se espera do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, é que garanta os direitos fundamentais, né? Que faça ruir essas discriminações, que prender, deixar preso, não dar oportunidades de crescimento social, são repercussões, né, de uma visão lambrosiana social. Você não vai caracterizar a pessoa pelo seu tipo físico, mas por onde da sua origem social, e vai determinar se ela pode ou não pode ter expectativa, ter o direito de uma vida melhor. Isso é tudo que o Poder Judiciário, todo o sistema de justiça tem que trabalhar no sentido de quebrar, né, esses preconceitos e fazer valer os princípios constitucionais. Todos são iguais perante a lei e têm o direito fundamental à esperança, à liberdade a esperança de um futuro melhor. Então isso, em síntese, né, toca direito de presunção de inocência, toca o direito de você pleitear algo melhor. Então cabe ao Judiciário fazer valer esses princípios constitucionais. Doutor Paulo Henrique, o que tem sido feito para a Defensoria para garantir esses direitos constitucionais? Bom, a Defensoria Pública tem se esforçado para atuar nesses processos criminais e garantir aos réus o direito, primeiramente, à defesa. É interessante a gente destacar que um consectário do princípio da presunção de inocência é o próprio direito à defesa no processo criminal. Imagine você, Flávia, que às vezes, mesmo quando há uma prisão em flagrante, que aparentemente não há nada que seja discutido, ali também é importante que haja a ampla e completa defesa dos direitos daquele réu. Imagine, por exemplo, que apesar, suponhamos, um crime de homicídio, a pessoa há testemunhas e viram que aquele crime efetivamente ocorreu. Só que depois, com a apuração dos fatos, pode-se verificar, por exemplo, que aquela pessoa estava atuando em legítima defesa, né? Então, nós temos de evitar os pré-julgamentos. Isso é importante. E a Defensoria Pública está aí para tentar valer esse direito do cidadão. Juiz, o que pode ser feito quando a autoridade policial emite um juízo de valor e acaba ajudando nesse pré-julgamento, como aconteceu no caso da escola base, por exemplo? A instituição que faz a investigação não é a mesma que acusa, não é a mesma que julga, justamente para evitar essa contaminação, né, de juízo de valor. Então, a autoridade policial, ela não deve realmente emitir juízo de valor. Ela deve colher os elementos probatórios, enviar ao Ministério Público. Se o Ministério Público entender, né, que há indícios suficientes, ele vai propor a ação que vai ser julgada no âmbito do Poder Judiciário. Então, funciona muito bem assim. Então, se em algum momento, né, a autoridade policial emitiu um juízo de valor, né, e esse juízo de valor causou um dano, tal qual esse exposto no caso da escola base, o equívoco está na ação do Estado. Então, o cidadão deve responsabilizar o Estado e o Estado, indenização ao Estado, né, e o Estado depois vai analisar a possibilidade de agir regressivamente em relação ao seu servidor, né. Mas isso é pedagógico. Nós temos que fazer valer os nossos direitos. Então, se o Estado não garante o meu direito, eu tenho que exigir esse direito. Então, isso é pedagógico. O cidadão tem que responsabilizar o Estado e o Estado regressivamente responsabilizar o seu servidor. Nesse processo, nós vamos ter uma depuração e, ao fim e ao cabo, um melhor serviço público que garanta os direitos fundamentais. Doutor Paulo Henrique, e a opinião pública, como é que fica nesse caso? Influencia muito no julgamento? Acaba prejudicando a presunção de inocência? Olha, se imaginarmos, por exemplo, casos que vão à júri popular,
né, em que o julgamento é feito por cidadãos comuns do povo. Esse é um caso em que, evidentemente, essa opinião emitida pela mídia e toda esta propaganda feita em cima do caso terá certamente influência no julgamento, né? Então, nós vemos aí a importância do jornalismo responsável, ao contrário do que nós vimos nesse caso da escola base. E as autoridades, juiz, elas acabam se influenciando também quando existe muito clamor público, quando o caso vira manchete? Exige claramente do juiz, no caso, a isenção. Mas o juiz também ele não vive em Marte, ele vive nessa sociedade. Então ele lê jornal, ele ouve comentários, agora ele não deve se deixar influenciar por nada que não esteja nos autos, que não esteja no processo. Então, é muito perigoso e temerário o juiz completar a prova com os seus preconceitos, né, com as suas impressões pessoais. Então, se está nos autos, vai ser objeto de análise, vai ser fundamento daquela decisão. Se não está nos autos, se for relevante para o julgamento, não se faz julgamento, baixa-se a diligência, traz o elemento de prova para ser avaliado. Então, o juiz não vai ler jornal, ele não vai se deixar chegar a ele essas informações, vai. O que ele não pode é que essas informações sejam determinantes para um bom julgamento. Ele não pode se deixar influenciar, então, por essas informações? Não, na verdade, tudo, até quando eu vou na feira, no supermercado, quando eu saio, vou ao cinema, ouço conversa de amigos, isso tudo vai formando esse pano de fundo. Agora, o juiz não pode julgar, né, se não estiver nos autos. Por que não estiver nos autos? Porque quando ele vai decidir, ele vai apontar nos autos. Olha, as folhas tal têm o depoimento, as folhas tais têm a perícia contábil. Então, a questão maior, né, é não se deixar contaminar, isso possa influenciar a sua decisão, né, de modo a você completar a prova. Quando eu era juiz estadual, né, não foi comigo, mas eu soube, isso eu sempre faço questão de replicar. Era uma situação de uma acusação de um pai que teria violentado a própria filha, uma menininha de 4 anos. Isso causou uma comoção popular muito grande, né? Ele acabou sendo preso preventivamente, passou o processo todo preso. Ao final do processo, meses depois, ficou constatado, sem sombra de dúvida, veja como as coisas podem acontecer. E o cuidado de você preservar, né, o cidadão. Ficou constatado que foi a mãe tentando incriminar o pai, veja, grave isso, que violentou a própria filha usando uma garrafa. Então temos que ter muito cuidado com a preservação. O que está aprovado é objeto de análise. O que não está aprovado, paciência. Se for relevante, traga. Se não for relevante, julgue com o que está nos autos. E não com essa ideia popular de lixa, porque às vezes a imprensa recebe informações distorcidas, né? E ela acaba passando. E aí essa distorção vai tomando uma proporção que eu espero que, se um dia eu for réu, eu tenha um juiz isento que nos permita influenciar por essas posições indevidas. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a presunção de inocência. O artigo 5º volta já. Volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o defensor público federal, Paulo Henrique de Menezes Bastos, e o juiz José Barroso Filho, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, AMAJUM. No programa de hoje, estamos falando sobre presunção de inocência. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada na França em 1789, já tratava desta garantia. Ela se tornou um clássico para as democracias do mundo contemporâneo. Serviu como base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas. O artigo 9º diz que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado.
e, se for indispensável prendê-lo, todo rigor que não for necessário à guarda da pessoa deve ser reprimido por lei. Defensor, essa declaração tem mais de 200 anos, mas ainda é atual, não é mesmo? O princípio da presunção da inocência, sem dúvida nenhuma, é uma conquista da humanidade. Não é? Foi registrado primeiramente nesta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por ocasião da Revolução Francesa. Posteriormente, também foi registrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E no nosso ordenamento jurídico foi inserido na Constituição de 1988. Porém, antes disso, já era concebido como consequência de outros princípios, como o da ampla defesa, do contraditório e principalmente do devido processo legal. Quer dizer, então, que o princípio da presunção de inocência dá origem a vários outros princípios, juiz? Que justamente é um princípio de base ética. Se você for julgar uma pessoa, você tem que ter as provas. Né? E baseado nessas provas, há o fundamento da decisão. Agora, é mais do que humano, né? Você garantir, ou você garantir àquela pessoa que eventualmente seja condenada, uma análise, né? Uma possibilidade de recorrer. E geralmente esse recurso é feito não por um juiz singular, é por um órgão colegiado. E a partir daí é que se pode falar, né, depende da concepção do que esteja escrito em lei, do trânsito em julgado, porque já houve uma decisão em primeiro grau, né, houve para aquela parte irresignada a possibilidade de um recurso, esse recurso foi analisado por um órgão colegiado, por juízes experientes, né, e a partir daí temos a decisão do Estado, né, a decisão do Estado que consubstancia o trânsito em julgado e possibilita a execução. Quer dizer que você não possa prender a pessoa durante o processo? Né? Em princípio, não. Você não vai antecipar a prisão da pessoa, né, como se fosse a antecipação da condenação. Você nem sabe se vai ocorrer. Eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho como é que fica a questão das prisões cautelares e a presunção de inocência. O fundamento de uma cautelar é diferente daquela questão do mérito, se ele é ou não culpado. Né? O fundamento de uma cautelar é você perceber que há indícios de autoria, né? Há uma prova de que realmente aquele crime foi cometido, né? Mas que aquela pessoa que está sendo acusada, ela apresenta sinais que vai fugir, né? Que ela está ameaçando testemunhas, que ela realmente compromete a ordem pública. Então, os requisitos, né, que justificam a motivação de uma cautelar é diferente daquela prisão do mérito. Né? Então, eventualmente, você pode prender durante o processo, se presentes os requisitos da cautelar. Jamais, por uma antecipação de uma pena, de uma sentença condenatória, você não sabe que ela vai existir ou não. Agora, defensor, uma pessoa que está aguardando o julgamento de um recurso, ela pode ser presa ou ela tem que esperar em liberdade? Bom, como o doutor Barroso esclareceu há pouco, é possível, sim, haver a chamada prisão cautelar ou processual. Acontece que, em razão do princípio da presunção da inocência, esta prisão cautelar deve assumir um caráter absolutamente excepcional. Ou seja, só deve ocorrer se realmente for absolutamente necessária para a garantia da execução da lei penal. Infelizmente, Flávia, o que nós vemos no dia a dia da prática forense é que muitas vezes isso não acontece. E aí nós voltamos a falar dos nossos preconceitos que todos nós acabamos carregando, não é? E às vezes o princípio da presunção da inocência, ele é substituído por uma presunção de culpabilidade. Então nós temos casos em que a pessoa responde ao processo presa e ao final é inocentada. Eu recentemente tive um caso desse em que uma jovem em Minas Gerais foi presa em flagrante com pequena quantidade de droga. E aí nós vemos a questão da postura desde o início da persecução penal. Não é? Ela é indiciada como traficante, processada como traficante, presa em flagrante. É negada a possibilidade dela de responder àquele processo em liberdade. Recebeu uma sentença em primeiro grau
está condenando a uma pena baixa de cerca de 2 anos e meio. O Tribunal de Justiça desclassificou aquela conduta dela para a conduta de usuário de droga, que não era penada com prisão ou com pena privativa de liberdade. E o que nós tivemos no final? Essa pessoa ficou presa durante praticamente 2 anos até que se chegasse a essa conclusão. E esse é apenas um pequeno exemplo, dentre tantos outros. Nós temos um outro exemplo emblemático na nossa história, que é o famoso caso dos irmãos Naves, que foram acusados de ter assassinado um dos seus sócios. Isso ocorreu por volta da década de 40, se não me engano, no interior de Minas Gerais. Foram presos por isso, chegaram a confessar que teriam feito isso. Agora, imagine você, por que é que eles confessaram isso? Em que circunstâncias não se deu esta confissão? Eles foram, posteriormente, condenados, ficaram em regime fechado por mais de 8 anos, depois obtiveram a progressão do regime, livramento condicional, etc. E depois de algum tempo, apareceu a vítima, o morto. O morto estava vivo. Mas aí nós voltamos àquela questão. Após feito esse dano, ele é irreparável. O que é que pode reparar a pessoa ter ficado mais de 8 anos encarcerada, sem falar os inúmeros outros sofrimentos que decorrem de uma situação como essa? E nas ruas as pessoas falam sobre o julgamento antecipado, que muitas vezes, como a gente viu agora, condena inocentes. A equipe do Artigo 5 foi conferir as opiniões. Como está muito divulgado na televisão, qualquer coisinha já começa a fazer julgamento precipitado mesmo. Eu acho que condeno por antecipação, lamentavelmente. A opinião que a pessoa vai estar transmitindo vai ser baseada naquelas informações que ela vai estar obtendo. Então, acho que sim, é um pouco precipitado e é um julgamento que pode ser justo ou até mesmo injusto. A mídia, ela sempre induz que as pessoas tomem atitude. A mídia sempre influencia, assim. Os crimes que acontecem, se aparecer na televisão realmente do jeito que a criminalidade vai mudar, as coisas vai acontecer na justiça. A gente é influenciado muitas vezes, seja para o caminho bom ou ruim. Por isso que a justiça tem que ser cega, né? Porque se depender da opinião pública, a gente é totalmente influenciado. Professora, a gente viu as pessoas culpando muito a mídia por causa dos pré-julgamentos, mas cada um tem que assumir sua parcela de culpa, não é mesmo? É verdade. Inclusive a coletividade. Mas é óbvio que nós, quando vemos esses programas policiais sensacionalistas, né, em que pessoas são apresentadas como verdadeiros troféus, né, na mídia, e posteriormente ninguém sabe, ninguém vai verificar, por exemplo, se foram inocentadas ou não, né? Obviamente que nós percebemos que esses programas são nocivos para o corpo social. Mas por que eles existem? Porque nós assistimos, nós da sociedade assistimos, a popularidade desses programas é enorme, então nós temos também a responsabilidade. Caberia a nós, da coletividade, da sociedade, não assistimos a esses programas, né? Mas se nós fazemos isso, nós temos também a nossa parcela de culpa. Agora, juiz, se o acusado não tem a obrigação de provar a inocência dele, quem é que tem essa responsabilidade de provar a culpa? É o Estado que está acusando. Naquela divisão funcional que eu expus no começo, então a polícia vai investigar, então só, com os elementos, leva ao Ministério Público. O Ministério Público, se tiver os indícios suficientes, vai levar o caso ao Judiciário. O Judiciário, se tiver com as provas, vai definir se é culpado, se é inocente. Então, o cidadão, né, ele não tem obrigação nenhuma de fazer prova contra si mesmo. Quem tem a obrigação de fazer a prova é quem acusa, é quem está alegando. No caso criminal, né, se há uma acusação, foi baseado em alguma prova, e essa prova tem que ser formada em juízo para que o órgão julgador faça esta avaliação do que foi apresentado pela acusação, do que foi apresentado pela defesa, e, no final, promove um julgamento isento. Esse é um direito absoluto e vale só para questões criminais ou a presunção de inocência vale para tudo?
essa noção de presunção de inocência tem esse fundo criminal. Tá? Agora, para um julgador, né, a questão tem que se mostrar de forma isenta, né, de uma forma equidistante. Né? Existe alguém alegando, né, um direito que o outro não se conforma, né, à formação de uma lide, então cada qual faça a sua prova e o juiz julgue. Ou seja, não há possibilidade de pré-julgamentos, não há possibilidade de valoração de tudo que não esteja no processo. Então, essa noção geral de presunção que leva a uma outra constatação, né? Nós exigimos que as provas estejam nos autos e aí sejam valoradas pelo juiz em primeiro grau, em segundo grau. Na questão criminal, isso assume uma candência sem tamanho, porque é gravíssimo, não é só para a pessoa, para todos nós, né, que o sistema condene um inocente. É muito melhor, por isso que se fala muito que na dúvida se absolve. Mas eu penso o contrário, eu sempre falo, olha, a dúvida absolve porque só a certeza condena. Então é muito melhor para o sistema, não é só o caso concreto, para o sistema que se absolva um possível culpado do que se condene um possível inocente. Mas vale para os outros casos também. Vale nessa questão de você esperar a prova ser produzida, de valorar o que está nos autos e não julgar com preconceitos. E para a defensoria, doutor Paulo, como é que fica quando chama muita atenção pública um caso? É pior? Atrapalha? Como é que é? Olha, para a defesa, eu poderia dizer de forma genérica que sim, atrapalha. Porque a divulgação jamais é feita buscando mostrar a inocência ou eventuais contradições que estejam ocorrendo na acusação. Né? Voltando àquele tema sobre o que é que chama a atenção da população, né? A população é atraída por esta ótica da acusação. Então, em regra, a divulgação por parte da mídia, ela tem uma influência negativa para a defesa. Tem que se tomar muito cuidado, então. É verdade. Nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Professor Paulo Henriques, juiz José Barroso, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.